Eu sinto muito te dizer isso, mas se tu é um procrastinador de carteirinha, vai ser muito difícil de tu realmente conquistar coisas grandes na tua vida. E nesse vídeo aqui eu vou justamente trazer para vocês métodos que são embasados na ciência para poder diminuir muito ou então eliminar a procrastinação na tua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo que com certeza vai valer a pena e tem muitos conceitos aqui que vão ser muito úteis na tua vida para poder tu performar melhor em todas as tuas atividades e tudo aquilo que tu se interessa. Então, como nunca mais procrastinar, segundo a ciência. Para isso, eu vou me embasar nesse estudo aqui da BMC Psychology, que teve mais de 1000 participantes. E eu quero logo adiantar que esse estudo ele tem algumas fragilidades. Ele não realmente concluiu se os participantes fizeram a tarefa que eles propuseram, mas eles chegaram em algumas conclusões muito interessantes. E, de fato, teve sinais de que a propensão ao participante realmente se fixar naquela tarefa que eles propuseram aumentou. Mesmo que tenham essas pequenas fragilidades, como, por exemplo, eles não mediram diretamente a conclusão da tarefa, não se sabe exatamente o tempo que eles levaram para poder concluir a tarefa, mas eles tinham estipulado um tempo de 6 minutos, só que, logicamente, que nem todo mundo ia terminar a tarefa nesses 6 minutos. Enfim, tem algumas coisas que tem sim uma base e que a gente pode trazer aqui. E eu mesmo, para poder preparar esse esquema visual aqui, essa aulinha, eu usei o método que eles abordaram nesse estudo e para mim funcionou muito bem e eu acho que pode funcionar para qualquer um. Basicamente, esse estudo se baseou em dois princípios, que são a aversidade da tarefa, que basicamente é aquele sentimento negativo que tu sente quando tu vai pensar em uma tarefa muito difícil, que nem o nosso bonequinho aqui, ele tá pensando que ele vai ter que fazer essa atividade bem aqui, que é uma atividade aparentemente custosa, uma atividade que demanda muito esforço, então ele tá com raiva, ele não quer fazer. E basicamente é isso. A aversidade seriam aquilo que você sente quando você pensa nos motivos que tornam uma tarefa difícil de ser iniciada. Que pode ser tédio, pode ser um nível de esforço muito alto, pode ser uma infraestrutura que não favorece. Eu trouxe aqui o exemplo da academia, que é um exemplo que está no dia a dia das pessoas. 90% das pessoas que não fazem academia ou que pagam academia e não vão, iriam se elas tivessem uma condição infraestrutural adequada. Por exemplo, no caso, o que eu quero dizer com isso é que se fosse mais fácil o deslocamento para ir para a academia, elas iriam treinar. É muito mais fácil de que tu consiga realmente ficar na academia quando, por exemplo, a academia já fica no caminho do trabalho até tua casa. Então, quando tu estiver saindo do teu trabalho, tu já vai parar na academia e vai fazer teu treino. É diferente de quando tu tem que se locomover, sair da tua casa, tu já chegou em casa, já estava cansado, e aí depois que tu já parou um pouquinho para descansar, mexeu um pouquinho no teu celular, vai bater aquela preguiça, fica muito mais difícil de tu sair daquele estado de relaxamento e sair para ir treinar, realmente fica bem mais difícil. E o segundo princípio seria justamente a utilidade do resultado. Qual é a vantagem que esse resultado pode trazer? Nós, a nossa mente, precisa ver alguma vantagem em realizar aquela tarefa, por mínima que seja. E nem sempre esse resultado fica claro. Às vezes a pessoa não vê esse resultado na hora, não fica muito claro, ela não consegue visualizar isso muito bem. E esses princípios levaram ao estabelecimento de 3 teorias, que seria justamente a perspectiva da regulação emocional, a motivação temporal e a decisão temporal, que eu vou explicar agora. Começando pelo primeiro, que é a perspectiva da regulação emocional, que seria justamente uma questão de que a gente, mesmo que inconscientemente, evita certas tarefas por elas causarem emoções desagradáveis. A gente quer evitar essa situação desagradável inconscientemente. Então, jogar videogame, mexer no celular, esse tipo de coisa, eles causam um conforto maior, uma emoção melhor do que você ler um livro ou então concluir a lista de tarefas do teu dia. Nem sempre aquelas tarefas a gente gosta de fazer. E também a gente tem a teoria da motivação temporal, que é uma coisa que a gente já sabe que é verdade. Inclusive tem a lei de Parkinson, que foi uma lei que eu li quando estava lendo aquele livro da Semana de 4 Horas de Trabalho, do Tim Ferriss, que é um livro muito bom, recomendo todo mundo ler, que é basicamente que a pessoa só vai funcionar sob um prazo eminente, ou então de que tarefas muito distantes, resultados muito distantes, de 1 ano, 2 anos, meses, eles têm um peso psicológico muito menor. E é por isso que é muito mais comum tu se ver estudando muito para uma prova nos 3 dias antes do que quando começou a dar o assunto 1 mês antes. A gente não tem aquela motivação toda, não tem aquele foco todo, aquela garra toda. Justamente porque a gente não enxerga uma ameaça muito próxima ou então uma recompensa muito próxima. E por fim, a decisão temporal, que basicamente é uma união entre essas duas perspectivas que pede que a gente diminua a aversão e aumente a utilidade percebida por aquela tarefa.
E isso se relaciona diretamente com a nossa mente, que ela busca sempre gastar a mínima energia possível e gosta de repetir padrões. E como assim isso se relaciona com esse conceito? Como o nosso cérebro ele quer gastar a mínima energia possível, para poder ele se permitir entrar numa situação em que ele vai gastar muita energia, ele tem que ver que aquilo compensa, ele tem que ver que aquilo ali é uma coisa que vai valer muito a pena. Ele tem que ver que aquela energia que ele vai gastar vai trazer grandes recompensas, e essas recompensas podem ser dinheiro, podem ser uma viagem dos sonhos, ou então você evitar uma ameaça real. No caso, a gente vai perceber essas ameaças reais como um boletim cheio de nota horrível e também um ano a mais de cursinho, como foi meu caso, que quando eu queria passar na faculdade, eu tinha 2 estímulos, a ameaça de ter que enfrentar mais um ano de cursinho e também o resultado que eu queria, que era finalmente passar na faculdade. Então, basicamente, para o nosso cérebro a gente conseguir sair dos padrões que ele mesmo cria, daquilo que é confortável para ele, a gente precisa unir essas coisas. Isso daí é uma forma que o nosso cérebro vê como proteção. A gente, muitas das vezes, não entende isso muito bem, mas os mecanismos químicos por trás do reconhecimento de uma ameaça, que seria um ataque de um tigre, ou então uma nota baixa, os mecanismos químicos eles são parecidos, então o nosso cérebro ele não identifica a diferença entre os níveis de ameaça. E é por isso que ele protege a gente dessa forma, justamente porque quando a gente vai trazer uma atividade nova, uma coisa nova, ele não tem certeza do que vai acontecer, e ele tem... É como se ele quisesse proteger a gente de um possível ataque de um tigre, por exemplo. É uma coisa... Enfim, é uma coisa complexa, tem muitos conceitos por trás, então vamos focar aqui em como parar de procrastinar. Os métodos que esse estudo trouxe e que eu apliquei para poder fazer isso aqui que eu fiz hoje, para poder preparar essa aula, seria justamente o primeiro, o Affect Labeling, que é tu anotar emoções e motivos negativos associados a tarefa que tu quer fazer. Pode ser inquietude, pode ser falta de motivação, muitas das vezes ansiedade. Como assim ansiedade? Às vezes tu tem uma prova para tu estudar, mas aquela prova é da pior matéria de todas, é a matéria que tu tá devendo nota. E quando tu olha pro conteúdo daquela matéria, teu cérebro sabe que essa matéria é a que tu não gosta, ele vai lembrar daquelas emoções negativas e vai trazer um desconforto para ele, e ele vai bolar armadilhas para te fazer procrastinar e fazer tu escapar desse sentimento. Então, é uma possibilidade que tu sinta ansiedade por estar estudando e isso daí te atrapalhe. E, enfim, eu ainda digo mais. Eu digo que tu deve anotar pelo menos 3 emoções negativas e depois que tu reconheceu essas emoções, tu desconstrói essas emoções. Então, tu escreve aqui a emoção 1, a emoção 2, a emoção 3 e tu, com a tua cabeça, tu desconstrói. Como assim? Se tu reconheceu que tu sente ansiedade quando tu vai estudar aquele assunto, tu vai lá e aí tu diz pra si mesmo, não, eu sinto ansiedade agora, mas não tem por que eu continuar sentindo, não tem por que eu continuar sentindo esse sentimento. Eu posso parar, não tem ameaça nenhuma. E só de tu desconstruir isso vai facilitar com que tu se engaje na atividade. Essa daqui pode parecer um pouco óbvia, que é a subdivisão em subtarefas, né? Mas quando a gente vai analisar de verdade, quando a gente está estudando, trabalhando alguma coisa assim, a gente não realmente subdivide essas tarefas ativamente. A gente não pega, escreve no papel, decide que a gente vai dedicar 3 horas para uma tarefa e aí depois, não, eu vou fazer 1h30 hoje e 1h30 amanhã. Geralmente a gente não faz isso, não é um processo ativo comum na gente, a gente só segue. E quando o teu cérebro ele vê uma atividade difícil que tu vai levar 4 horas para fazer, ele vai basicamente interpretar que isso vai gastar muita energia, vai ser muito custoso e isso daí vai aumentar a aversidade que tu sente por fazer essa tarefa e vai ser muito provável que tu procrastine de novo. Quando que, se tu subdividir esse bloco de 4 horas em 4 blocos de 1 hora só, e eu ainda digo mais, tu subdivide em 4 blocos de 1 hora e ainda faz 1 hora em cada dia, teu cérebro vai perceber que aquilo dali não é uma coisa muito custosa, porque ele não vai pensar nas 4 horas totais ao longo de vários dias. Ele vai se engajar naquela 1 hora que ele está fazendo agora. Então, não vai ser tão ruim assim. A gente sabe que é uma coisa lógica. Se tu sabe que tu vai ter que dedicar só 1 hora hoje, vai ter um peso completamente diferente de tu dedicar 4 horas. Então, tu vai realmente perceber que não é tão ruim e vai ser que nem nosso amiguinho aqui, esse mago, era para ser um mago, e vai conseguir se engajar na tarefa muito mais fácil. E por fim, a escolha de uma pequena recompensa. E esse terceiro ponto eu acho que pode ser o mais difícil, porque isso é uma coisa muito relativa, varia muito de pessoa para pessoa. Se o teu cérebro está numa atividade que já é difícil de começar, ele sente raiva, que nem o nosso bonequinho aqui,
Às vezes ele até vê uma recompensa por trás, mas essa recompensa ela só vai ser daqui 10 anos, por exemplo. Esse fator do tempo de 10 anos vai ser algo que vai trazer uma adversidade por si só. Mas quando tu atribui uma pequena recompensa, quando tu subdivide uma tarefa grande em pequenas tarefas menores, atribui as emoções negativas e lista essas emoções no papel e desconstrói essas emoções, vai ser muito mais fácil de tu se engajar e não procrastinar. E essa pequena recompensa, ela pode ser assistir televisão, pode ser sair para caminhar, pode ser treinar, dependendo da pessoa, qualquer coisa que faça tu se sentir bem depois que tu se engajou numa atividade. Mas é muito importante que tu atribua essa pequena recompensa e tu reconheça isso como recompensa. Geralmente a gente vai enxergar mais de uma recompensa para uma atividade só. Então vamos supor que tu precisa estudar o assunto da tua prova. Tu pode reconhecer uma grande recompensa de tu aprender esse assunto, que seria tu se tornar um profissional melhor. Uma pequena recompensa que seria que depois que tu estudou para essa prova, tu poderia sair para caminhar um pouco, tu poderia sair para ver um filme, tu poderia ir para o cinema, qualquer coisa que faça tu se sentir mais estimulado a fazer essa tarefa, com que faça tu se sentir mais empolgado para realmente se engajar naquela tarefa. E aí a probabilidade de tu procrastinar vai se tornar muito menor. E isso daqui é ciência pura. E basicamente é isso. Esse esquema visual trouxe bastante o que eu queria falar. E quem assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no canal, dá um like para me ajudar e aplica isso na tua vida. Testa. Tu vai querer começar uma tarefa nova agora, tu quer ler 100 páginas de um livro que tu gosta muito. Tu vai lá e tu subdivide, tu vai ler 5 blocos de 20 páginas e tu dá um descanso de 5 minutos entre cada um. E aí depois tu atribui emoções negativas, tu desconstrói essas emoções. Depois tu bola uma mini recompensa para concluir essa atividade, que seria, não sei, qualquer coisa que tu goste muito de fazer, assistir uma série e pronto. É isso. Então, é isso, o vídeo fica por aqui. De novo, se inscreve, dá um like para me ajudar e rumo aos próximos.